Temos então hoje como convidado o Dr. Luís Henrique Menezes Fernandes. Eh, Apesar do sotaque, é um cidadão português, mas Tá ele certo. nasceu em Londrina, no Paraná, no Brasil, e aí fez o seu percurso académico, escolar inicial até ao mestrado, onde ele apresentou uma dissertação em História Moderna do Brasil, e depois, ao nível do doutoramento, então ele começou a estudar o tema da Bíblia de João Ferreira de Almeida e, no fundo, a personalidade e a sua obra maior, que foi a tradução da Bíblia para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Nesse sentido, o Dr. Luís Fernandes terminou o seu doutoramento em História Social pela Universidade de São Paulo, USP, e durante alguns anos foi também professor colaborador na Universidade Estadual de Londrina e na Universidade Estadual do Paraná. Desde há 3, 4 anos tem estado a residir e a 5 anos trabalhar, já. 5 anos, passa rápido, tem estado a trabalhar e a residir e a trabalhar em Portugal e é investigador integrado do Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, onde continua também a desenvolver pesquisa nesta vertente da tradução de João Ferreira de Almeida, naturalmente trazendo o seu saber histórico, mas também procurando destacar alguns aspectos literários relativamente a esta obra. Mas então vamos dar agora o tempo ao Dr. Luís Fernandes para nos poder trazer o seu tema desta tarde. Perfeito. Agradeço muito pela oportunidade. Me sinto muito à vontade tendo Timóteo aqui do meu lado, né? Que é um colega já há tantos anos, né, Timóteo? Já são aí desde 2014, quase 10 anos. Uma pessoa que acompanhou desde o começo minha pesquisa em torno dessa figura do João Ferreira de Almeida, de sua tradução da Bíblia. E para mim é uma grande honra falar sobre esse assunto. E o fato de estar no Centro de Estudos Globais, para mim, também é muito interessante, importante e até, para mim, tem um simbolismo muito especial e eu vou explicar por quê. Quando eu comecei a estudar esse assunto, em 2008, então, já são 15 anos, é interessante, o professor Eduardo Franco não vai se lembrar disso, mas ele foi a primeira pessoa com quem eu me contactei por e-mail, manifestando o meu interesse nesse assunto em 2008. Eu ainda estava fazendo um mestrado em História do Brasil Colonial. Comecei a me interessar pela figura do João Ferreira de Almeida, né? Tradução da Bíblia. É um assunto que me cativou desde o começo. O microfone tá bom? Tudo certo? É um tema que me cativou desde o começo. Mas eu não sabia se havia um conhecimento acadêmico, um conhecimento intelectual sobre a figura do João Ferreira de Almeida. Eu o conhecia como tradutor da Bíblia, basicamente isso. Percebi logo que no Brasil não havia bibliografia, não havia grande conhecimento em torno desse assunto. Pesquisei na internet, especialistas em protestantismo em Portugal. Me aparece a figura do Eduardo Franco, mandei um e-mail para ele em 2008. Nosso diálogo acabou não se desenvolvendo, tomamos caminhos diferentes, mas para mim é muito interessante e até simbólico o fato de estar aqui tendo essa oportunidade de apresentar esse tema justamente aqui no Centro de Estudos Globais, na presença do Eduardo Franco. Então, é uma honra muito grande. Vou tentar fazer uma abordagem relacionando a questão da Bíblia Almeida com essa questão da relação entre o local e o global. Bom, o título aí ele está ligeiramente diferente do título que eu propus, né? Eu fiz uma adaptação, né? Eu tirei o artigo porque eu coloquei Bíblia Almeida, ou como estava no cartaz, né? A Bíblia Almeida. Mas eu quis enfatizar muito bem esse título, que me parece também uma marca, é um nome importante da cultura portuguesa, né? Bíblia Almeida. Tradução local ou tradução global. Então, vou abordar essa problemática, né, o tema Bíblia Almeida, com base nessa questão. Então, vamos lá. Eu vou propor essa apresentação aqui em 3 etapas. Então, primeiro, quero fazer alguns esclarecimentos sobre o tema, né, o assunto, a Bíblia Almeida, e sobre a problematização que eu proponho, porque, pensando assim, Bíblia Almeida, tradução local, tradução global, eu penso que a forma como eu coloquei esse título já pode gerar alguma inquietação ou alguma dificuldade. Eu vejo que é necessário fazer algum esclarecimento sobre esse tema e sobre essa problematização que eu proponho. É somente depois disso que eu quero fazer uma apreciação sobre a natureza do objeto, ou seja, essa tradução. Ela é local, ela é global, ela é as duas coisas. Como que essa problemática se relaciona com a tradução do Almeida?
Depois, apresentar algumas conclusões e repercussões relacionadas à conclusão a que eu chego com base nesse problema. Porque já vou adiantar isso. Esse problema não é simplesmente uma questão, uma curiosidade ou uma questão teórica. Ela tem repercussões quase práticas na forma como a gente compreende o que é a Bíblia Almeida e o seu valor como um objeto literário e um objeto representativo da cultura de língua portuguesa, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a Bíblia Almeida. Agora que eu me lembrei, no título que eu propus, além do artigo, eu tinha colocado a Bíblia de Almeida. Às vezes eu uso o termo Bíblia de Almeida, às vezes eu uso Bíblia Almeida. Eu gostaria de usar esse termo Bíblia Almeida como se fosse um nome mais conveniente, porque me parece que a gente coloca a Bíblia Almeida na sua relação com outras traduções importantes da cultura moderna, europeia. Acho que me parece mais como se fosse a Bíblia Diodati em italiano. Nós temos a Reina Valera, também temos a Bíblia Almeida. A gente usa o termo Bíblia de Almeida, como eu mesmo uso às vezes, parece que a gente diminui um pouco. Uma marca, é uma coisa realmente importante, é isso que eu quero tentar demonstrar aqui para vocês. Então, a Bíblia Almeida, ela, fazendo primeiro um esclarecimento sobre esse objeto, qual que é a importância, qual que é a relevância dessa tradução da Bíblia, eu vejo que ela tem uma relevância em três camadas. Talvez em outras camadas, mas eu gostaria aqui de enfatizar essas três. A primeira camada em relação ao seu pioneirismo, a primeira tradução da Bíblia em língua portuguesa. É também um objeto extremamente relevante pelo seu caráter textual, pela sua forma, pela sua peculiaridade, tanto a peculiaridade da sua história, como do seu formato textual, ou seja, uma tradução da Bíblia especial, não só por seu pioneirismo, mas também pelo seu estilo textual. E uma outra camada sobre a importância desse objeto literário é a sua influência, né? Então, eu vou tentar aqui propor, antes de tudo, um aprofundamento sobre esses três aspectos, antes de entrar na questão do problema que eu pretendo abordar aqui, tá? Então, em relação ao pioneirismo, às vezes a gente coloca, né, a tradução do Almeida é a primeira tradução da Bíblia em língua portuguesa. Isso é uma coisa clara, isso é uma coisa assim rápida, de rápida assimilação, mas é importante colocar isso em termos comparativos para a gente perceber o nível desse pioneirismo e qual que é a importância dessa tradução em relação a essa questão do pioneirismo. Então, eu proponho aqui uma comparação com a tradução do Padre Figueiredo, que é uma tradução que é um clássico da língua portuguesa, é a segunda tradução da Bíblia em língua portuguesa, é uma tradução de valor literário inegável, é uma referência para a cultura portuguesa, mas em termos de comparação, a gente consegue ver qual o peso do pioneirismo de Almeida e como ele realmente foi muito pioneiro em comparação com a segunda tradução, né? Então, em 1725, que foi o ano que o Padre Figueiredo nasceu, qual que era a situação da Bíblia Almeida, né? A tradução feita no século anterior, do século XVII? Em 1725 já havia 3 edições do Novo Testamento em língua portuguesa. Ou seja, então, quando Figueiredo estava nascendo, já havia 3 edições do Almeida da tradução do Novo Testamento do João Ferreira de Almeida, né? E em 1725 também é um ano interessante porque é justamente esse o ano em que se começa a cogitar a publicação do Antigo Testamento do Almeida. Porque o tradutor concluiu, ou melhor, a tradução do Almeida não foi concluída por ele, mas foi concluída após a morte dele em 1694, permaneceu em formato manuscrito, mas em 1725 é que se começou já a pensar na publicação do Antigo Testamento. Ou seja, quando o Figueiredo nasceu, já havia 3 edições do Novo Testamento, e já um processo inicial de publicação do Antigo Testamento. Em 1778, que é quando começa-se a publicar a tradução de Figueiredo, que começou pelo Novo Testamento, a situação da Bíblia Almeida já era mais complexa e mais rica. Já havia 5 edições do Novo Testamento em língua portuguesa, na tradução de Almeida, e já havia 2 edições do Antigo Testamento, edições em vários volumes, mas, ou seja, quando Figueiredo começa a publicar a sua tradução, a tradução do Almeida já havia passado por um rico percurso editorial, né? Não estou aqui defendendo que a tradução do Almeida é melhor do que a do Figueiredo, por ser pioneira, não é? O argumento aqui é só para a gente colocar em uma questão de perspectiva quão pioneira foi a tradução do Almeida. Em 1781, ano em que a tradução do Novo Testamento do Padre Figueiredo é concluída,
né, porque o Novo Testamento foi publicado em 4 volumes. 1781 são exatos 100 anos após a publicação do Novo Testamento de João Ferreira de Almeida. Então, assim, só pelo seu pioneirismo, a tradução do Almeida já tem uma importância fundamental para a cultura portuguesa. É a primeira tradução da Bíblia. E não é a primeira com, podemos pensar, com 1 século de antecedência. Então, isso já mostra a relevância desse objeto. Tá? Agora, em relação à peculiaridade da tradução do Almeida. A tradução do Padre Figueiredo é uma tradução supostamente baseada na Vulgata Latina, ou seja, supostamente ela tem uma única fonte, uma única base textual. Eu suponho que o Figueiredo consultou outras traduções, como a própria tradução do Almeida. A questão das fontes textuais do Figueiredo é também uma questão mais ou menos complexa, mas em termos simples, é uma tradução baseada em uma única fonte, que é a Vulgata Latina. Né? Agora, a tradução do Almeida tem uma peculiaridade que é justamente a questão das suas fontes textuais. É uma questão extremamente complexa, extremamente mal esclarecida, e até hoje não se sabe exatamente quais foram as fontes textuais do Almeida. Eu tenho feito uma pesquisa em torno desse assunto, tenho chegado a várias conclusões, e a principal conclusão a que eu chego é que é uma tradução extremamente complexa e baseada em inúmeras fontes. Ou seja, o Almeida não pegou simplesmente uma tradução, como, por exemplo, a castelhana, e fez uma tradução revisando com outras versões. Ele realmente consultou uma série de fontes bíblicas, inclusive suponho que ele tenha consultado também os idiomas bíblicos originais. É a conclusão que eu tenho chegado. Ou seja, então a tradução do Almeida ela é relevante por seu pioneirismo, também pela riqueza do seu texto, principalmente em relação a essa questão das suas fontes textuais. Bom, tinha um outro aspecto? Não. Eu consigo voltar aqui, não? Talvez. Deixa eu ver se aqui. Não, mas não está a dar. Sim, consegui. Ok. E a influência da tradução do Almeida. O que acontece? Como eu mencionei, a tradução do Almeida influenciou o Figueiredo. Como que eu sei disso? Tanto por uma análise comparativa, a gente percebe claramente, como porque o próprio Figueiredo afirma ter consultado a tradução do Almeida e faz várias notas dizendo Almeida traduz assim, eu traduzo assim. Ou seja, a influência de Almeida sobre Figueiredo é clara, existe, principalmente em relação ao Novo Testamento. Agora, pense comigo, as 2 primeiras traduções da Bíblia em língua portuguesa têm a marca do Almeida. A primeira, por ser tradução do Almeida, e a segunda, por ter sido influenciada por Almeida. Eu suponho que o peso da influência de Almeida na tradição bíblica portuguesa é até subestimado. Na minha perspectiva, todas as traduções subsequentes acabaram bebendo direta ou indiretamente da tradução do Almeida, porque quem consulta Figueiredo consulta indiretamente Almeida. Ou seja, o peso da influência da tradução é realmente muito evidente. Eu acho importante fazer esse esclarecimento, porque às vezes a Bíblia Almeida, qual que é o interesse disso, né? Por que essa tradução é importante? Ela é realmente uma tradução importante até para pessoas que não são leitoras da Bíblia. Ela tem um peso na cultura portuguesa, tanto por seu pioneirismo, como por esses outros aspectos que eu mencionei. Então, eu não escolhi esse tema porque simplesmente me agrada pessoalmente. É um tema que tem uma importância para a cultura portuguesa. É um tema fundamental. Agora, em relação ao problema que eu propus em relação à Bíblia Almeida, né? Que eu resumi nessa questão. Tradução local ou tradução global. Como eu disse, é importante fazer um esclarecimento sobre essa questão, porque essa questão ela pode parecer uma questão meramente teórica. Eu coloquei ali uma questão abstrata, uma questão subjetiva. Ou seja, é uma tradução local ou global. Pegando de maneira abstrata, ela pode ser tanto local quanto global. Isso se torna uma questão de perspectiva, como acontece com qualquer objeto, principalmente a partir da Idade Moderna. Eu posso ver ali elementos locais ou elementos globais. Então, essa questão em termos abstratos, essa questão em termos genéricos, ela é uma questão subjetiva. Mas eu proponho essa questão de uma outra maneira. Por isso que eu até utilizei ali o termo. Eu quero pensar nessa questão como uma realidade concreta, uma realidade quase pragmática da análise da Bíblia Almeida. Por que eu utilizei o termo concreta? Porque a Bíblia Almeida ela foi se constituindo desde a sua origem numa relação com problemáticas locais e globais.
Ou seja, não sou eu, agora, pensando na Bíblia Almeida, que coloco aleatoriamente essa questão. Ela foi passando ao longo da sua história nesse diálogo entre o local e o global. A gente pode até pensar na etimologia da palavra concreto. Concreto é aquilo que cresce junto. Diferente do abstrato. O abstrato é aquilo que você tira a força. Concreto não, ele vai crescendo. Então, a história da tradução do Almeida, desde a sua origem, o seu percurso editorial, ela naturalmente passa pela questão do local e do global. Ou seja, não sou eu que estou colocando essa questão por cima. Ela se apresenta na documentação claramente, né? E ela se apresenta principalmente na historiografia e na bibliografia relacionada à tradução do Almeida. Então, até coloquei ali é, uma definição que aparece em relação à tradução do Almeida, que aparece na bibliografia, às vezes expressamente, às vezes de maneira implícita, que a tradução do Almeida, né, teria sido feita no Oriente e para o Oriente. Ou seja, isso aparece muitas vezes na documentação, na bibliografia, que o Almeida não fez uma tradução pensando em Portugal. Ele fez uma tradução pensando nas suas comunidades locais, porque o João Ferreira de Almeida, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor isso, para quem não é próximo do tema, ele viveu no Sudeste Asiático, em colônias holandesas no Oriente, colônias holandesas no Sudeste Asiático, no século XVII, e ele participava da estrutura da Igreja Reformada Holandesa, e há essa visão de que ele traduziu para aquela comunidade, como se fosse uma tradução com uma visão muito limitada. Tá? Então, quando eu proponho o problema tradução local ou tradução global, eu estou me contrapondo justamente a essa perspectiva. Ou seja, essa tradução ela foi feita conscientemente pelo tradutor para aquela comunidade, ou ele tinha uma visão mais ampla. Né? Isso é um problema fundamental, inclusive, para a gente pensar na recepção dessa tradução em Portugal. Porque se essa tradução ela foi feita para o Oriente, com um vocabulário típico das Índias Orientais, com um indo-português, ou tendo essa tendência, ela tem uma posição na cultura portuguesa. Agora, se ela foi feita pelo tradutor pensando em Portugal ou pensando na língua portuguesa como um todo, ela tem um outro significado. Né? Por isso que eu reforço essa ideia. Essa questão do local e do global não é uma questão abstrata. É uma questão que se coloca na origem da tradução e na sua história editorial. Tá? Então, assim, eu coloco ali a questão em termos concretos, para ficar mais claro esse aspecto que eu pretendo enfatizar aqui, de que isso não é uma questão abstrata ou teórica, é uma questão quase prática. O tradutor em si, João Ferreira de Almeida, ele visava preferencialmente a sua comunidade local? Os falantes de língua portuguesa em Batávia e Malaca, que foram os lugares onde ele viveu e onde ele traduziu a Bíblia? Ou ele tinha em mente um universo linguístico mais amplo até o nível do global? Então, é uma questão muito pragmática e muito concreta. Na mente do tradutor, o que ele estava fazendo? Uma tradução bíblica ali. E, mais uma vez, isso não é uma pergunta que eu coloco, é uma pergunta baseada no que aparece na bibliografia, porque há essa visão de que o Almeida traduziu para a sua comunidade local. E eu proponho uma visão diferente. Como eu disse, já que essa é uma questão vital para se entender a natureza dessa tradução, ou seja, o que é essa tradução e qual o seu valor literário. Vou falar um pouquinho sobre isso. A natureza da tradução bíblica de João Ferreira de Almeida. Tá? Quais são as fontes de informação, as fontes documentais, para a gente tentar solucionar esse problema? O problema da motivação do tradutor e o problema também do seu desenvolvimento após a morte do tradutor, seu desenvolvimento editorial. Primeiro, o ambiente da gênese e do desenvolvimento da tradução. Né? Em que ambiente ele traduziu? Era um ambiente cosmopolita? Era um ambiente local? Era um ambiente muito fechado em si mesmo? Ou Almeida vivia já num mundo que lhe sugeria uma tradução de visão mais ampla? Tá? Então, uma análise sobre o contexto, sobre os aspectos contextuais que aparecem na documentação. E a segunda fonte de informação fundamental e, na minha opinião, muito menosprezada, que é o discurso do próprio tradutor.
isso foi uma coisa que serviu muito para mim, para entender o significado da tradução do Almeida, foi priorizar o que o próprio Almeida disse e pensou a respeito da tradução e a respeito dos problemas, para ele, teológicos relacionados ao seu trabalho de tradutor. Porque o Almeida, além de tradutor da Bíblia, ele também foi um teólogo. Não uso muito o termo teólogo porque não é o teólogo na acepção técnica do termo. Ele era mais um controversialista, um polemista, né? Mas ele escreveu outras coisas, além da tradução da Bíblia. E, na minha perspectiva, essas outras coisas é que são a peça-chave para entender qual que era a visão dele a respeito do seu trabalho de tradução. E, curiosamente, o discurso do próprio Almeida sobre a sua tradução acabou sendo secundarizado pela bibliografia. Quem se aprofundou muito nisso? E o Almeida falou sobre isso. E é ali que está a chave para entender a natureza da tradução do Almeida. E qual que era a sua intenção e qual que era a sua visão a respeito do trabalho que ele desenvolvia. E, finalmente, a outra fonte de informação para tentar solucionar esse problema é a análise do texto bíblico. As primeiras edições do texto do Almeida. Aquilo lá é um indo-português. Qual era o peso do vocabulário local, de aspectos muito próprios da sua comunidade que aparecem no texto. Então, são esses três caminhos para tentar solucionar esse problema, tá? Então, em primeiro lugar, e agora também vou tentar apresentar aqui alguns dados para que fique mais claro o processo de tradução feito, encabeçado pelo João Ferreira de Almeida. O contexto em que ele trabalhou e que ele traduziu foi um contexto fundamentalmente internacional. Então, ali eu fiz ali um resumo da situação, justamente enfatizando a questão das diferentes nações envolvidas no processo. Então, é um tradutor português que vive em colônias holandesas no Sudeste Asiático, século XVII, atual territórios de Indonésia e Malásia, né, Jacarta e Malacca. Esse tradutor fez o seu trabalho sob influência de uma literatura bíblico-teológica castelhana. Proximidade com a língua castelhana é até evidente, é até natural, mas também com a literatura holandesa, vivendo entre holandeses, e eu coloco ali literatura bíblico-teológica genebrina. Por quê? Porque o Almeida foi influenciado por várias traduções bíblicas produzidas em Genebra, como a tradução do Giovanni Diodati, em italiano, a tradução que se chama justamente Bíblia de Geneve, em francês, o Novo Testamento, Teodoro de Beza. Então, Almeida está nesse ambiente em que confluem várias culturas e vários idiomas. Por isso que eu mencionei também a questão da complexidade das suas fontes textuais. O Almeida, inclusive, prega em holandês e prega em francês. Então, consulta essas traduções da Bíblia. Então, ele está nesse ambiente internacional. E é um português, um cidadão português que está nesse meio. A razão da sua presença ali também continua sendo uma questão muito misteriosa. É um jovem português que está ali, mas ele está num mundo em movimento. Ele está num mundo em que há várias línguas, várias culturas, né? E o aspecto editorial da tradução do Almeida, na minha concepção, mostra ainda mais claramente esse caráter internacional, ou, se quisermos, global. Ou seja, alguns dos primeiros editores da tradução do Almeida foram alemães, enviados para uma colônia dinamarquesa na Índia, que publicaram com suporte holandês e britânico. É um ambiente muito internacional. E isso aparece tanto no processo de tradução, na Gênese, como no processo editorial, né? Os alemães que se instalaram em Tranquebar, antiga colônia dinamarquesa, receberam um manuscrito de Almeida, com suporte holandês, e foram financiados por uma instituição britânica para aquisição do aparato tipográfico. Então, a tradução do Almeida ela nasce nesse ambiente internacional e, se quisermos, global. Tá? Agora, isso em relação ao contexto. Agora vamos pensar um pouquinho no discurso do tradutor, que me parece um dos elementos fundamentais e, mais uma vez, considero um elemento muito menosprezado pela bibliografia especializada, né? Então, João Ferreira de Almeida, além da tradução da Bíblia, ele produziu outros escritos de natureza polêmica religiosa. Por muito tempo utilizei o termo anticatólico.
Mas hoje eu vejo que esse termo ele gera um mal-entendido, porque o Almeida não era exatamente um anticatólico. O Almeida, na verdade, ele, como o protestantismo de modo geral, ele reivindicava para si o catolicismo, a catolicidade. Ele dizia que a igreja católica, que não era católica, era de Roma, a igreja de Roma. Então, ele não era muito anticatólico nesse sentido. Ele era o quê? Anticoncílio de Trento. Se uma palavra fica muito longa, né? Anticoncílio de Trento, anticatolicismo romano, não sei. Mas, ou seja, de qualquer modo, a literatura que ele produz é anticatolicismo romano, anticoncílio de Trento, antipapista. Esse é o discurso que o Almeida produz. E é um discurso eloquente, né? Produziu muito, falou muito, e, obviamente, tratou e mencionou o seu processo de tradução nessa literatura. E analisando essa literatura, de um modo geral, a gente vê que o discurso do Almeida, ele jamais se dirige claramente às comunidades locais e aos dialetos locais. Isso aparece minimamente, ou até de maneira, posso até dizer, é nulo. O Almeida se dirige à nação portuguesa. E ele se dirige à nação portuguesa entendida em sentido genérico. Ou seja, é a nação portuguesa que corresponde à língua portuguesa espalhada pelo mundo. Então, o Almeida, ele se dirige não só aos portugueses do reino, também seria uma visão estranha. E também se ele se dirigisse apenas às suas comunidades locais, aos falantes de português em Jacarta, em Batávia, também seria uma pessoa de visão muito estreita. Ou seja, ele está consciente que ele está fazendo a primeira tradução da Bíblia em língua portuguesa. Ele vai fazer um trabalho dessa magnitude para Jacarta. Ele sabe que ele é pioneiro. Ou seja, então ele se dirige ao mundo português, ou à língua portuguesa já espalhada pelo mundo. Então, esse aspecto global está dado na documentação. E me surpreende o fato de que a bibliografia não compreendeu assim. Muitas vezes sugere que o Almeida traduziu para o Oriente. O Almeida não era uma pessoa de visão pequena. Seria até meio inconcebível alguém consciente de estar fazendo a primeira tradução da Bíblia em língua portuguesa. Não, vou fazer só para minha comunidade, para a gente ficar ali lendo a Bíblia, só a gente. Não, ele quer, e ainda ele quer publicar, ele quer imprimir, ele quer fazer sair à luz aquela tradução. Então ele tem uma visão muito mais abrangente, tá? A única referência aos habitantes de Jacarta, né, de Batávia, que eu encontro nas obras de Almeida é interessante. Não tem nada a ver com a Bíblia e não tem nada a ver com teologia. Eu acho que a única coisa que o Almeida publicou fora desse setor. O Almeida ele também imprimiu, editou as Fábulas de Esopo. Ele não traduziu, ele fez uma edição das Fábulas de Esopo. E ele, no prefácio, ele diz: como o pessoal, né, os moradores de Jacarta, passam a maior parte do tempo não fazendo nada, não tem uma literatura moral, e como aqui tem um aparato tipográfico, eu optei por imprimir as Fábulas de Esopo para eles. Então, ele até menciona uma vez. E não acho que ele os ignorava. Mas a visão de que ele só pensava na comunidade local para fazer sua tradução da Bíblia me parece, assim, insustentável documentalmente e até inverossímil, né? É, então, o discurso do tradutor aponta para esse aspecto global que eu estou enfatizando. E um principal documento, me parece o documento central, e acho que o prefácio que Almeida escreveu a esse documento deveria estar nas edições da Bíblia, traduzidas por Almeida atualmente, porque é como se fosse um manifesto, né? Então, é esse tratado, Diferença da Cristandade, se chama Diferença da Cristandade. Isso aqui é um tratado castelhano, escrito por Cipriano de Valera, que foi o revisor da Bíblia de Cassiodoro de Reina, uma pessoa relacionada com a questão das traduções da Bíblia. E foi justamente esse tratado que conduziu Almeida ao protestantismo e conduziu Almeida ao seu projeto de tradução da Bíblia. Isso aos 13, 14 anos de idade, 14 anos de idade. Ele teve um encontro fortuito com esse tratado. Eu suponho que não havia esse título, tá? Esse título de Diferença da Cristandade, porque o Almeida depois traduziu em português esse tratado, anônimo. Para ele era anônimo, né? Depois nós descobrimos que foi escrito por Cipriano de Valera. O Almeida, penso que ele não tinha consciência disso. E ele publicou em língua portuguesa sob o título Diferença da Cristandade.
E o Almeida faz um prefácio a esse tratado. E esse prefácio, para mim, é peça-chave para se entender o que Almeida entende, o que ele via na sua tradução. Qual a motivação do seu trabalho como tradutor. Tá? Então, assim, sobre a teologia do Almeida, mais uma vez, a teologia, entre aspas, me parece muito bem resumida nesse prefácio que ele escreve a esse tratado. Então, o tratado não é de autoria de Almeida, mas o prefácio, sim. E é um prefácio até relativamente extenso, muito bem escrito. E ele dirige o prefácio aos seguintes indivíduos. Eu até coloquei aqui a citação do prefácio. Ó. A todos os senhores católicos romanos da nação portuguesa, de qualquer estado, qualidade e condição que sejam, com todos os demais que da língua portuguesa usam e juntamente deveras desejam e procuram sua salvação. Esse prefácio e esse destinatário que o Almeida delimita nessas palavras, para mim, é o destinatário da sua tradução da Bíblia. Ou seja, ele traduzia para quem? Não é apenas para a sua comunidade local. Ele traduzia para todos os senhores católicos romanos da nação portuguesa. Todos os portugueses, mas não só, mas também todos os demais que da língua portuguesa usam. A gente pode pensar, mas todos os demais? Ele está pensando, por exemplo, no Brasil, não seria muito pretensioso? Tanto não é pretensioso que, apenas 20 anos após a morte do Almeida, um volume da sua tradução já se encontra em território brasileiro. Claro, eu não vejo ele pensando no Brasil, mas eu vejo ele pensando na língua portuguesa espalhada pelo mundo. É como alguém que atira uma coisa e fala, eu não sei aonde isso vai dar. Talvez chegue longe, talvez não, mas ele está almejando a língua portuguesa como um todo. E alguém pode apresentar a seguinte objeção. Mas esse prefácio não é um prefácio da tradução da Bíblia, esse é um prefácio do tratado. Mas lendo o tratado e lendo o prefácio, você vê qual que é a motivação do Almeida. Ele diz o seguinte, eu estou editando esse tratado porque não consegui editar a Bíblia ainda. Esse tratado ele vai servir provisoriamente como Bíblia para vocês. E vocês podem utilizar também a Bíblia em castelhano. Ou seja, esse tratado é a Bíblia provisória de Almeida, com várias citações, vários versículos, várias análises e comentários que ele faz ao texto bíblico. Então, esse prefácio é dirigido aos portugueses e esse prefácio simboliza o destinatário de Almeida com a sua tradução da Bíblia. Isso é evidente pela documentação. Por isso que me fica muito esquisito quando surge essa visão de que Almeida traduziu para o Oriente. E é uma visão mais ou menos consolidada. E eu também tinha essa visão. Só que analisando a documentação e principalmente o discurso do Almeida, você vê que não tá em harmonia com a realidade. E o outro elemento, por fim, é o texto bíblico em si, né? As primeiras edições da Bíblia Almeida. Já falamos várias vezes sobre isso, né, Timóteo? Que as primeiras edições é uma questão muito complicada, porque há diferenças entre elas, é um emaranhado de edições, mas elas mantêm uma certa unidade. Né? Elas têm até um estilo mais ou menos semelhante. Elas não são tão variáveis assim. Tá? Mas o que acontece? Nas primeiras edições do Almeida, nós não vemos um vocabulário local. Nós não vemos um vocabulário, como que se diz, um português, acho que se usa esse termo, português crioulo, português língua franca do Oriente, aquele português indo-português. Não há isso na tradução dele, em nenhuma das primeiras edições. Ali nós temos o quê? Um português clássico. E um português, inclusive, tão clássico que soa arcaico. Ou seja, no século XVII, ou melhor, no século XVIII, quando começam as primeiras edições do Antigo Testamento, o português do Almeida é visto como português desatualizado. Tem até um dos primeiros autores que analisam a tradução do Almeida que diz o seguinte: o Almeida se valeu de coisa muito antiga, porque o texto dele é muito arcaico, ou seja, não é do século XVII, é século XVI. Ou seja, ele não usa um português oral, falado, da sua comunidade, ele usa um português clássico. E eu até usei aqui o termo na influência nula ou quase nula de um vocabulário local, por quê? Existe também um especialista, se não me engano, é aquele Joaquim Eliodoro da Cunha Rivara. Isso é importante, né? Inclusive relacionado às Índias Orientais.
Se não me engano, é ele que diz que, na tradução do Almeida, abundam termos usados no Oriente. Mas eu suponho que ele esteja se referindo à segunda edição do Novo Testamento, porque ali, como foi editado em Batavia por revisores holandeses, eu penso que a diferença dessa edição é justamente o fato dela pender um pouco mais para o local. Mas é uma exceção. É uma exceção, e depois podemos falar um pouco sobre isso, mas o nascimento dessa segunda edição me parece que foi feita, como diz, a revelia dos intentos do Almeida. O Almeida teve muito conflito com esse conselho eclesiástico, então ali talvez apareça. Eu, quando leio essa segunda edição, não vejo termos diferentes, mas alguém viu, ou seja, se há alguma influência do indo-português, ela é nula ou quase nula. Nas edições mais clássicas, como na primeira edição do Novo Testamento, nas edições do Antigo Testamento de Tranquebar, até de Batávia, que são mais próximas, não há claramente um indo-português. Quando o Almeida começou a ser recebido em Portugal, nessas primeiras edições do século XVIII, ou seja, ainda, o texto do Almeida ainda não havia entrado formalmente em Portugal. Eventualmente apareciam aqui uma ou outra edição. Mas a primeira impressão que os especialistas tiveram foi justamente essa: o texto é arcaico. Ou seja, ele não é só clássico, ele é clássico demais. Na verdade, o texto do Almeida ele foi denegrido, desclassificado como um texto arcaico, mas houve alguns defensores que disseram assim: não é arcaico, na verdade é muito, muito clássico. Então, por exemplo, Manuel do Cenáculo, Fortunato de São Boaventura, Padre Figueiredo, até o próprio Padre Figueiredo, denunciaram que um arcaísmo, ou seja, jamais foi denunciado um vocabulário local. Foi denunciado um vocabulário clássico, ou, como eles utilizavam o termo arcaico, arcaísmos, né? Mas olha só, vou dar alguns exemplos aqui do que era anotado como arcaísmo. Dar-se pressa, né, no sentido de apressar-se. Descender sempre aparece na tradução do Almeida no sentido de descer, ou seja, ele pega a etimologia da palavra, né? Descender, descer. Usa muitas vezes o termo potência de Deus, ou seja, às vezes aparece poder de Deus, mas muitas vezes aparece o termo potência de Deus. Veja, aquele versículo clássico, né? Não me envergonho do evangelho, pois é a potência de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me parece um arcaísmo. Me parece uma escolha vocabular inusitada, mas isso era identificado como arcaísmo. Inclusive, a minha teoria, já fazendo um esclarecimento sobre esse termo potência, que eu vejo aí uma influência da Bíblia castelhana, parece muito o termo potência, e também o fato do termo grego original estar no feminino. Talvez tenha, às vezes, esse interesse, mas ele não traduz sempre no feminino. E também é uma questão de sonoridade. E até uma questão de sentido, porque potência é um pouco mais específico do que poder. A potência é um pouco, tem uma nuance. Mas isso, para mim, não é um arcaísmo. Tá? Mas isso foi acusado como um arcaísmo. A palavra infamidades, no sentido de infâmia. Infamidades é uma palavra que não está no dicionário. É uma palavra que... Mas ela soa mal para vocês? É uma infamidade? É uma palavra que o Almeida também tinha muito negócio de neologismo, criava palavras. Eu vejo muito aí influência do castelhano. Mas, ou seja, são termos que soaram de maneira esquisita. É louquice. A louquice de Deus é mais sábia do que os homens. Hoje em dia traduzir a loucura de Deus. Deus é louquice. Talvez seja um arcaísmo, não sei. Bendição, no sentido de bênção. Redarguir. Redarguir é um termo que entrou no vocabulário protestante. E que nessa época era visto como arcaísmo. Redarguir, corrigir, repreender. Eu utilizava isso. E o termo ensenhorear. Vocês, no português do Brasil não é muito comum ensenhorear. Era acusado como um arcaísmo. Mas é um termo que não soa tão mal, dá para você entender. Dominar, ensenhorear, se tornar senhor. Tá? Então, são esses os exemplos de arcaísmos. Não me parece, à primeira vista, que isso seja uma questão de um indo-português. Isso me parece um português clássico e um português até mais próximo do castelhano. Eu acho que essa é a grande questão também, que às vezes não é muito bem compreendido. O Almeida foi muito influenciado pela Bíblia castelhana, de Cassiodoro de Reina. Tá? Mas eu vejo que não é só isso, há outros aspectos. Quem se encarregou de defender a linguagem de Almeida, inclusive eu coloquei entre aspas, porque isso aparece inclusive no estudo do Antônio Ribeiro dos Santos, primeiro diretor da Biblioteca Nacional de Portugal, a Real Biblioteca Pública da Corte na época.
Ele fez uma defesa da linguagem de Almeida. Ele fez mesmo uma defesa. E é ele que diz, isso aqui não é arcaísmo, isso é um classicismo. E ele começa ali a mencionar vários autores clássicos da literatura portuguesa que usavam esses termos que eu mencionei, com destaque para Luís de Camões. Então, muitas vezes aparece na tradução do Almeida um termo estranho, e você vai ver, tá nos Lusíadas. E não só não só em Camões, tem outros grandes autores também. O próprio Ribeiro dos Santos menciona alguns, mas eu quis destacar o Camões porque há algo mais clássico da língua portuguesa, né? Uma tradução da Bíblia que usa um vocabulário camoniano, isso não deve ser visto como um arcaísmo, isso deve ser visto como um classicismo, e foi o que Ribeiro dos Santos defendeu. E também não me parece nada mais distante de um dialeto indo-português do que Camões. Está no oposto. Camões é o que? É o clássico, é o tradicional. É como se fosse uma língua morta. Ou seja, como não se usa, às vezes não, né? Como padrão o latim, quando você quer que alguma coisa tenha estabilidade, o nome de espécies. Por quê? Porque ele não vai ter alteração. Parece que o Almeida tinha essa visão de usar o clássico, porque aquilo não se perde. É uma tradução da Bíblia, não é uma bula de remédio, né? Que é uma coisa que não tem valor literário. Tá? Uma receita culinária, né? Então, assim, uso de um idioma clássico. Há várias razões para isso, tá? Várias razões. Mas, por exemplo, talvez haja essa intenção de usar um termo menos volátil, coisa estável, né? Coisa perene. E eu acho fundamental também perceber que os primeiros editores, uns dos primeiros editores da Bíblia Almeida, que foram os missionários de Tranquebar, foram missionários alemães enviados, missionários luteranos enviados para a Índia. E eles, ao chegarem na Índia, notaram imediatamente que ali havia duas línguas importantes para o seu trabalho de missão, que era o português e o tâmil, tá? Que na época eles usavam o termo malabar. Mas em relação ao português, eles notaram imediatamente o português que se fala aqui não é o português que se fala na Europa. E eles dizem o seguinte: esse português não é próprio para a tradução da Bíblia, porque não tem riqueza gramatical suficiente. Então, os missionários já tiraram essa possibilidade de usar o indo-português e se aprofundaram no português clássico, no estudo do português clássico e, além disso, usando a tradução do Almeida como gramática. Eles usaram o texto do Almeida como método de aprendizagem do idioma português. Tá? E eu faço referência a esse estudo desse. Ele é um bibliotecário, um bibliógrafo, esse Gerard Duverdier. Ele tem um estudo que se chama Português ou Indo-Português, a escolha dos missionários de Tranquebar. O nome Almeida não aparece nesse artigo, assim, no título, mas esse é um dos principais estudos sobre o processo editorial da tradução do Almeida. E ali ele mostra claramente isso na documentação primária. Os missionários, os primeiros editores da Bíblia Almeida do Antigo Testamento, fizeram uma escolha pelo português clássico em harmonia com a linguagem utilizada pelo João Ferreira de Almeida. É um estudo assim fundamental, importantíssimo. É breve, né? Um estudo curto, é um artigo, mas é importante demais. Bom, chegando no final, né? A conclusão em relação a essa problemática do local e do global. Eu concluo, pela análise dessas três fontes de informação, que a tradução do Almeida é uma tradução fundamentalmente global, no sentido que eu estou propondo aqui. Ou seja, é possível ver aspectos locais ali também. É possível. O local e o global estão interconectados, mas não é disso que eu estou falando, e não é esse tipo de problema. O problema que eu coloco aqui é justamente um problema concreto, ou seja, ele cresceu junto com a história do Almeida. E é uma perspectiva, na minha concepção, equivocada, de que essa tradução é eminentemente local. Não. A documentação e o texto mostram que é uma tradução pensada para um horizonte muito mais amplo. Tá? Isso aparece na intenção do tradutor, no contexto de produção e na sua feição textual. Tá? Resumindo, eu já mencionei, mas só para seguir os slides, né? Uma tradução destinada não só para o Oriente e nem só para Portugal. Ou seja, eu não vejo que a tradução do Almeida não era voltada para o Oriente. Era também. E também não era só para Portugal, porque também não faria sentido. É uma tradução
destinada à língua portuguesa e à situação da língua portuguesa no século XVII. Qual que é a situação? Uma situação globalizada. A língua portuguesa está espalhada pelo mundo. E não faz sentido fazer uma tradução da Bíblia em português desconsiderando esse aspecto tão evidente. É mais o Almeida, que está em Batávia, né, em Jacarta, que é uma localidade que jamais foi colônia portuguesa e que o idioma corrente era o português entre a população local. Ele está consciente do que é a língua portuguesa, né? Inclusive, o fato de Almeida ter utilizado esse vocabulário, esse estilo mais clássico, na minha concepção, ou seja, o fato dela ser uma tradução de visão ampliada é o que faz com que ela esteja viva ainda hoje. É claro que ela passou por várias revisões, por várias atualizações, tem passado ainda e deve passar, inclusive, para remediar alguns problemas, mas veja bem, o argumento para as revisões nunca foi de que ali havia um idioma local. Ah, não, ele é muito indo-português, nunca. Sempre foi revisado para quê? Para superar os arcaísmos. Ou seja, as próprias revisões demonstram que a tradução ela foi pensada para a língua portuguesa como um todo. Ou seja, se você pegar o Novo Testamento do Almeida hoje, publicado em 1681, o texto é de leitura fácil. O único problema é a ortografia. Mas não é um idioma tão localizado, não é um idioma tão próprio de uma época e de um lugar. Vocês sabem, o idioma, quando ele é próprio de uma época e de um lugar, passa 100 anos, nem isso. Você já não entende mais. Ele utilizou um vocabulário com uma visão ampliada que justamente mantém viva essa tradução como uma coisa assim, não é de difícil leitura, de difícil interpretação, tá? E só para concluir, eu vejo a Bíblia Almeida como um patrimônio da língua portuguesa. Eu uso esse termo, né, um patrimônio literário religioso, seguindo a perspectiva iniciada por Antônio Ribeiro dos Santos, que defendeu isso. E eu vejo que esse argumento de que essa Bíblia, uma tradução global, é o que sustenta o peso e o valor literário dessa tradução. O valor que eu digo é o quê? O lugar onde ela deve ser colocada entre outras grandes obras da cultura portuguesa. Existe uma edição da Bíblia em indo-português. Não sei se você já viu isso. Quem que foi responsável? Foi a própria Sociedade Bíblica Sim, Americana? foi editado. Sim, sim. Ali você vê o que é o indo-português. E é uma tradução que possivelmente não perdeu a sua validade, não se usa mais. E suponho que a base seja o próprio Almeida, né? Uhum. Aquilo é indo-português. Aquilo tem um lugar na história da literatura que, na minha concepção, é uma história, é um valor completamente, um lugar completamente diferente da tradução do João Ferreira de Almeida. Tá? Agradeço pela atenção de vocês, espero não ter aborrecido. Fico à disposição.